Fala galera, sou o professor Sepúlveda e vamos falar um pouquinho hoje aí sobre a chamada termoquímica. Galera, primeiramente aí, a termoquímica é um ramo da química que estuda o calor envolvido em uma transformação de um modo geral. Pode ser uma reação química ou até mesmo uma transformação física. Quando eu falo em calor, é a energia que esse teu processo pode gerar para o meio externo ou que ele pode absorver também do meio externo. Então, a gente vai trabalhar basicamente aí, com a energia expressa em caloria, em joule, em quilocaloria ou em quilojoule. Para poder lembrar das conversões, uma caloria equivale a 4,18 joules ou uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules. Então, atenção, quando eu falo calor em termoquímica, é muito importante que eu fique atento ao conceito da chamada entalpia. O que a entalpia representa? Galera, a entalpia representa o calor global de uma reação química, o calor envolvido no seu processo como um todo. A gente simboliza a entalpia com a letra H. E aí vem um detalhe bem importante. Na prática, nós vamos trabalhar, no caso, com a chamada variação de entalpia, que é o nosso ΔH. Delta é variação e H quer dizer entalpia. Amigos, na matemática, na química, na física, um delta é a situação final menos a situação inicial. Então, na realidade, quando me refiro à variação de entalpia da reação, nós temos que ter em mente que uma reação ela começa com os reagentes e ela acaba com a formação dos produtos. Logo, a minha variação de entalpia ela vai ser determinada a partir da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essa fórmula aqui vai nortear o nosso trabalho todo aí dentro de termoquímica. Então fica ligado, a variação de entalpia, o ΔH da reação, é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Aqui embaixo eu tenho uma reação genérica, onde eu separei aqui dois reagentes A e B e tem aqui a formação dos produtos C e D. Vamos supor que eu fosse calcular a variação de entalpia para essa minha equação aqui. Amigos, para cada participante da minha reação, eu tenho um calor associado à formação dele, que é a chamada entalpia de formação. Então, por definição, o que significa entalpia de formação? Ela se representa, ela significa, no caso, a energia envolvida na formação de 1 mol daquele seu composto, a partir de substâncias simples. Por exemplo, se eu quero formar o ácido sulfúrico, qual é a fórmula dele? É o H2SO4. Então, como é que eu poderia montar uma equação de formação? Eu tenho que pegar os elementos que formam esse teu composto, no caso, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Pegar as substâncias simples dele. Eu poderia montar uma equação de formação. Então, atenção, entalpia de formação é o calor associado para formar 1 mol daquela sua substância. De modo geral, as questões elas vão te fornecer a entalpia de formação de cada um dos participantes do teu processo. Então, num cálculo apropriado, como é que eu faria o cálculo da variação de entalpia para essa minha reação aqui? De posse das entalpias de cada participante, eu vou aplicar a fórmula. ΔH é igual a HP, entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. De um modo geral, então, eu ficaria como, galera? A variação de entalpia vai ser igual a entalpia do produto C mais a entalpia de formação do produto D, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. No caso, seria a entalpia de formação da substância A mais a entalpia de formação da substância B. Efetuei esse cálculo e eu teria, no caso, o valor desse meu ΔH. Galera, termoquímica estuda basicamente processos que podem absorver calor ou processos que podem liberar calor. E um indicativo muito bom que nós podemos ter para identificar se o teu processo absorveu ou liberou calor é literalmente o valor do ΔH da sua reação. Nós temos de um modo geral que toda vez que o ΔH apresentar um valor positivo, isso indica o chamado processo endotérmico, que é aquele processo que ocorre absorvendo calor. Agora, se o seu cálculo de ΔH te fornecer um valor negativo, menor que zero,
significa que o teu processo ocorreu e ele está liberando calor, ou seja, é um processo exotérmico. Vamos verificar essa ideia aqui no nosso próximo slide. Amigos, nós podemos então classificar uma reação química de acordo com o calor envolvido nela. E nós podemos ter as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Recapitulando, reação então lembra, endo entra e exo sai. Endotérmica são reações que absorvem calor. O ΔH sempre será positivo. Nas reações exotérmicas é o oposto. Exotérmica são reações que liberam calor. O ΔH será negativo. Então, o foco aqui é você conseguir olhar para a equação química e conseguir identificar se é uma reação endotérmica ou se é uma reação exotérmica. Repare então na representação que é mais utilizada para cada uma delas. Gente, repara aqui, no primeiro exemplo eu tenho A mais B mais calor formando C. Ou A mais B formando C e o ΔH aqui maior do que zero. Galera, fica ligado. Se uma reação química ocorre absorvendo calor, esse calor tem que estar antes da seta representado. Na prática, os reagentes estão interagindo, estão absorvendo calor para poder formar o produto. Então repara, a questão é visual. Sempre que eu tiver mais calor antes da seta, é um processo endotérmico, é calor absorvido. Compara agora aqui do lado. Se eu tenho mais calor após a seta, é um calor o quê? Liberado. Significa o quê? Que a reação ocorreu e liberou calor para o meio. Então, mais calor antes da seta, endotérmico. Mais calor após a seta, exotérmico. Essa é a primeira forma que eu tenho para identificar uma reação endo e uma reação exo. A segunda forma é a mais fácil. É observar o sinal do ΔH. Sempre que o ΔH for positivo, cara, eu marco direto a reação endotérmica. Se o ΔH for negativo, eu marco direto reação exotérmica. Acompanhe então comigo um detalhe importante. Quando eu falei para você de mais calor, esse calor pode ser expresso, galera, em calorias, em joules, em quilojoules, em quilocalorias, não importa. É um valor matemático. Algumas questões são raras. Até escrevem, como eu passei para você aqui agora, escrevem a palavra calor. É raro encontrar isso. É mais fácil você encontrar um valor numérico. Vamos lá então colocar isso em prática e você observar que não tem mistério para identificar a reação endo e as reações exo. Repara, N2 mais O2 mais 43 quilocalorias formando 2 do NO. Repara o seguinte, sempre que você olhar para a reação, você vai observar, primeiramente, se o ΔH veio escrito de maneira explícita. Sepúlveda, por quê? Olha para o segundo exemplo. Se você tiver sempre uma reação escrita e no final dela já vier o ΔH, é o caso mais fácil. Você vai só olhar para o sinal. ΔH é positivo, já sei que essa reação é endotérmica. Acompanha. Reação aqui, escrita. Olhou. Tem o ΔH no final? Tem. Olha o sinal. ΔH negativo, a reação é exotérmica. Sepúlveda, mas e se eu olhar para a equação e não enxergar o ΔH escrito? Aí você vai ficar ligado aonde está o calor. Então repara uma coisa importante. Aqui eu não tenho mais 43 quilocalorias. Isso aqui simboliza o calor da minha reação. É a mesma coisa. Então se eu tenho mais calor antes da seta, o processo é endotérmico. Olha para cá agora. Eu não tenho mais 132 quilocalorias. O calor está depois da seta. Mais calor após a seta, eu tenho um processo exotérmico. Então o primeiro ponto é esse. Olhou para a reação, observa o quê? Tem ΔH explícito? Tem. Show de bola. Caso mais fácil. ΔH positivo, reação endo. ΔH negativo, reação exotérmica. Olhou para a equação, não tem ΔH, observa onde está o calor. Mais calor antes da seta é calor absorvido, endo. Mais calor depois da seta é o calor liberado, é exo. Correto, galera? E aqui, é o que eu falo que é a maldade do mal. Por que maldade do mal? É quando o cara quer te pegar com um sinal. Repara, eu tenho aqui N2 mais O2 formando 2 do NO.
Caraca, olha que sacanagem aqui no caso, ó. Eu tenho menos 43 quilocalorias. Gente, olha só, você não está habituado com menos calor, está habituado com mais calor. Então, é uma simples troca de lado, é igual matemática. Se eu tenho menos calor depois da seta, se eu boto para cá antes da seta, ele vem como mais calor. E aí eu sei que mais calor antes da seta é endo. Então, repara, ó, que essas duas equações são literalmente a mesma coisa. Tá? Então, ó, menos calor após da seta é mais calor antes, endo. Menos calor antes da seta é mais calor após a seta. Então, isso aqui é a mesma coisa que o primeiro exemplo. São reações exotérmicas. Tá claro? Vamos lá em frente, então. Ó. Como é que eu posso agora aplicar isso numa questão de verdade? Amigos, eu tenho aqui ó, Fe2O3, né, uma reação do óxido férrico com carbono, mais 491,5 kJ, formando 2 de ferro e 3 de monóxido. Presta atenção, primeira coisa, olha para a equação. Tu tá vendo aqui algum ΔH escrito? Sepúlveda? Não tem. Então calma, como é que eu vou descobrir se essa reação é endo-exo? Eu vou olhar para o calor. Aonde está mais calor? Pô, tá aqui. Eu tenho mais 491,5 kJ. Então isso aqui representa o calor. Se eu tenho mais calor antes da seta, já sei que a minha reação é endotérmica, correto? Ela não é uma reação exotérmica, falso. Agora, outro fato importante. Gente, olha só, se a reação é endotérmica, nós temos a absorção de calor. Então, ó, o terceiro item é verdadeiro por qual motivo? Ele colocou aqui, ó, a energia absorvida é 491,5 kJ. Perfeito. Energia absorvida, porque é processo endotérmico. Quarto item falso, ele fala que é energia liberada. Energia liberada só se o processo fosse exotérmico. Errado, então, isso aí. Perfeito? E o quinto item, ele é interessante por qual motivo? Olha o que ele falou pra gente aí, ó. É necessário a absorção de 1.500 kJ de energia para a formação de 9 mols de CO. Gente, quero te mostrar o seguinte. Olha que interessante. Eu não tenho aqui uma reação endotérmica, eu não tenho mais calor. Então isso aqui é o próprio ΔH da minha reação. Eu vou tirar daqui o calor e vou escrever na fórmula, na forma de ΔH. ΔH é igual a mais 491,5 kJ, correto? Então acompanha comigo aí, ó. Repara, quero te mostrar o quê? Em toda equação termoquímica que tem o ΔH, você pode relacionar qualquer participante dela com a energia da própria equação. Agora, é claro, a equação balanceada, olha como é que é importante o coeficiente ajustado, o balanceamento. O balanceamento aqui, ó, os coeficientes me dão o quê? Eu tenho 1 mol do Fe2O3 reagindo com 3 mols do carbono, formando 2 mols do ferro e formando 3 mols do CO. Então, preste atenção. Galera, na realidade, ó, eu posso afirmar que 1 mol desse óxido de ferro 3 aqui está para esse ΔH. 3 mols do carbono também estão para esse valor. 2 mols do ferro para esse valor de energia. 3 mols do monóxido para esse valor de energia. Então eu posso trabalhar, é o que a gente fala, estequiometria com termoquímica. Eu posso relacionar qualquer grandeza com o ΔH da minha reação. Agora, é claro, o que é útil para mim no quinto item? Ele falou que ocorre a absorção de 1.500 kJ para formar 9 mols de CO. Cara, eu vou olhar então para o CO. O CO está aqui. A equação me diz o quê? Que quando tem, eu tenho 3 mols dele, 3 mols dele estão para essa quantidade de energia. Perfeito? Se 3 mols de CO estão para esse valor de energia, automaticamente 9 mols estarão para qual quantidade de energia? Cruzei aqui, cheguei no valor de 1.474,5 kJ. Ou seja, para formar 9 mols do monóxido, são necessários aí 1.474,5 kJ. Ele falou que tinha que ter 1.500. Por isso, o quinto item é falso, correto? Vamos lá então, ó. Mais um exemplo aí de como você vai trabalhar com termoquímica e estequiometria. Galera, observe a reação de combustão do butano. Tá lá, ó, 2 mols do butano reagindo com 13 mols do O2, formando 8 mols de gás carbônico e 10 mols de água. Opa!
Combustão, galera, é queima. Queima libera calor. Liberar calor é um processo exotérmico. Realmente, o ΔH é negativo. Olha agora que barato. Eu tenho uma equação e tenho ΔH. Significa o quê? Eu posso relacionar qualquer participante com esse valor de energia. A pergunta é, calcule a energia liberada na queima de 29 gramas de butano. Gente, primeiro ponto importante. Repetir aqui a minha equação. A reação me afirma que 2 mols do butano estão para essa quantidade de energia. Repara que no meu cálculo aqui, eu não preciso colocar o sinal, tudo bem? Como é uma energia liberada, ela já é uma energia com sinal negativo, ok? Então, repara aqui o seguinte, 2 mols do butano, só que lembra da estequiometria? Quanto que vale a massa molar do butano? Nós calculamos aqui, 4 vezes a massa do carbono, mais 10 vezes a massa do hidrogênio, 58 gramas. 58 gramas por mol. Como eu tenho 2 mols, 2 vezes 58 está para 5.756 kJ. Logo, a hora que ele queimar 29 gramas, então, qual será a energia liberada? 1.439 kJ de energia liberada. Você pode escrever de energia liberada, ou se você preferir, você pode também colocar aqui na frente um sinal negativo, para enfatizar que é uma energia liberada. Perfeito, galera? Estequiometria com termoquímica, correto? Nossa próxima etapa agora é identificar as reações endo- e exotérmicas dentro dos gráficos. Vamos lá, então, que é fácil. Fácil por qual motivo? Galera, uma reação endotérmica, repara, o eixo Y, galera, você vai colocar a energia, a entalpia, o H. O eixo X demonstra o caminho de reação. Então, repara, eu falo que a questão é visual por qual motivo? Se a reação é endotérmica, ela vai absorver calor. Calor, caloria, não é? Então, você vai sempre começar num patamar de menos energia e vai acabar num patamar de mais energia. É sempre assim, reação endotérmica. O gráfico, começa embaixo e acaba em cima. Por quê? Porque você vai ganhar, absorver caloria ao longo do teu caminho, correto? É como se fosse um processo de engorda. Tu está agora com uma quantidade X de calorias. Se tu começar a comer muito, você vai absorver calorias e vai chegar no patamar de mais calorias. Então a reação endo, sempre assim, reagente embaixo e produto em cima. Olha lá, reagente embaixo e produto aonde? Produto em cima, correto? Galera, aqui tem um conceito que é bem importante. Que conceito é esse aí? Da chamada energia de ativação. Símbolo é ali, tá ali o nosso EA. O que significa o EA? EA é a energia de ativação. Por definição, é a energia necessária para que o reagente atinja o ponto mais elevado aí do seu gráfico, que é o chamado complexo ativado. Então, sempre assim, eu costumo dizer que a energia de ativação é do reagente até o pico do morrão. É o ápice do teu gráfico. Esse ápice aqui, é o complexo ativado. Essa faixa, então, é a energia de ativação. Vamos lá, então, uma questão prática agora para você, para ficar muito mais fácil. Eu tenho aqui um gráfico, observou, reagente embaixo, produto em cima, a reação é endo. Então, vou calcular o ΔH. ΔH é igual a HP menos HR. Pelo gráfico, entalpia do produto, vale quanto, galera? Vale 30. Entalpia do reagente, vale quanto? Vale 10. Perfeito? Então, repara agora, ΔH vai ser igual a entalpia do produto 30 menos a entalpia do reagente 10. 30 menos 10 vai te dar 20. Mais 20. Eu já sabia que tinha que dar positivo. Por quê? Se eu olho no gráfico e reconheço que esse gráfico é de uma reação endotérmica, lembra, reações endotérmicas apresentam ΔH positivo. Então é como se fosse uma prova real. Você não poderia chegar aqui e encontrar um ΔH negativo. Voltaria porque você errou em alguma coisa. Correto? Como que é feito agora o cálculo da energia de ativação? Energia de ativação, por definição, é a energia, a entalpia do complexo ativado, do pico do morrão até o reagente. Então, pico do morrão, complexo ativado, 60 menos reagente, 10. 60 menos 10, você vai ter aí 50 kJ. Seria o valor da energia de ativação. Correto, galera? Amigos, o que muda no gráfico da reação exotérmica é o formato dele. Se a exo é uma liberação de energia,
Você agora ó, vai começar num patamar maior e vai acabar num patamar menor. Você vai liberar energia, vai mandar para fora, vai perder energia. Então repara, o gráfico da ESO, o reagente agora começa em cima, e o produto acaba em baixo. Tudo bem? Sempre assim. Na endo era o oposto. Na endo, reagente embaixo e produto onde? Em cima. Reagente em cima e produto embaixo é exotérmica. Repara que os gráficos são opostos. Correto, galera? Gente, os cálculos são basicamente os mesmos, só cuidado com os valores. Repara aqui então o seguinte, ó, esse gráfico é a mesma coisa do anterior, a única diferença é que ele não demonstra para você aqui a curvinha para você calcular a energia de ativação. Ok? Então repara, exemplo numérico. Eu tenho aqui esse gráfico. De cara, reagente sempre vem aqui na parte inicial do gráfico, né? Coladinho nele. E o produto é a parte que vem depois. Se eu tenho reagente em cima, produto embaixo, já sei que a minha reação é exotérmica. Já sei que o ΔH tem que ser negativo. Vamos lá então? Acompanha comigo? Galera, olha só. Como que é feito o cálculo desse nosso ΔH? Repara aqui, ó. ΔH é igual a HP menos HR. Entalpia do produto, que vale menos 10, menos da fórmula a entalpia do reagente, que vale 30. Menos 10 com menos 30 vai te dar ΔH igual a menos 40. Perfeito, galera? Tudo bem? Energia de ativação, galera. Pico do morrão menos o reagente. Pico do morrão, 60. Entalpia do reagente, 30. 60 menos 30 vai te dar 30 kJ aí a energia de ativação do processo. Correto? Amigos, esse gráfico aqui é interessante por qual motivo? Gente, logo de cara nós temos os chamados catalisadores. Guarda isso. Catalisadores são substâncias que diminuem a energia de ativação aumentando a velocidade do processo. Então, ó, logo de cara, se o catalisador vai acelerar o processo, o seu caminho vai ser o mais longo ou vai ser o caminho mais rápido? Com o catalisador, o caminho fica mais rápido. Então, aqui de cara, a curva B seria a curva com catalisador. E a curva A, ó, o caminho mais longo, é a curva sem o catalisador. Nem toda reação tem que ter o catalisador. Não é assim. Eles são substâncias que podem entrar para acelerar o processo. Então, ó, o que muda na realidade a presença do catalisador? Só muda o cálculo da energia de ativação. Por qual motivo? Porque o ΔH só depende do produto e do reagente. Produto vale 40, HP, reagente vale 10. ΔH é 40 menos 10, que vale mais 30. Se é positivo, é endotérmico. E eu já sabia disso. Reagente embaixo, produto em cima, a reação é endotérmica, correto? Então, ó, o catalisador não altera o cálculo da variação de entalpia. Ele vai alterar o cálculo da energia de ativação. Você dúvida por quê? Porque fica fácil de perceber. Curva B é a curva com quem? Com o catalisador. Quem é o pico do morrão para a curva com catalisador? Está aqui. É o complexo ativado para ela. Então, a energia de ativação é o pico do morrão até o reagente. Pico do morrão, 60. Reagente, 10. A energia de ativação da reação com catalisador vale 50 kJ. A energia de ativação da reação sem ele, sem ele é lá em cima. Então, aqui, ó, pico do morrão, 120. Até o reagente que vale 10. 120 menos 10, você vai ter 110 kJ. Observou como o catalisador diminui a energia de ativação e automaticamente o caminho fica muito mais rápido. Ele vai acelerar o processo. Tá claro? Vamos lá então agora. Gente, reta final, a gente vai entrar agora nos 3 casos para calcular o ΔH de uma reação. São 3 pontos de vista diferenciados. O primeiro é quando a questão, te falei lá no início da nossa aula de hoje, quando a questão te dá as entalpias de formação de cada participante. É pegar o valor de cada participante e jogar na fórmula de ΔH. Olha como é que é feito isso aí. Aqui eu tenho minha reação normal, a minha reação tem que estar devidamente balanceada, é um ponto principal. E aí a questão falou, ó, observe as entalpias de formação em kJ por mol. Galera, as entalpias estão aqui, ó.
do C8H18, que ele colocou aí, né, como sendo a gasolina. Então, ó, ele me deu a entalpia de formação da gasolina, me deu a entalpia de formação do gás carbônico e me deu a entalpia de formação da água. Cara, basta eu pegar os valores e jogar onde? Na fórmula. Só tem um detalhe aqui. Sepúlveda, eu estou vendo que tem a gasolina, que tem o gás carbônico, que tem a água, mas também tem o gás oxigênio. Sepúlveda, por que a questão não me deu a entalpia de formação do gás oxigênio? Guarda uma coisa importante. Substâncias simples apresentam entalpia de formação igual a zero. A questão não vai te dar. Ah, então é sempre assim? É. Mas Sepúlveda, o que é uma substância simples? É toda substância formada apenas por um único elemento químico. Tá vendo? O2, podia ser Br2, podia ser Cl2, podia ser o gás ozônio O3. Olhou para a fórmula, só tem um elemento químico, é uma substância simples. Logo, ela tem entalpia igual a zero. Então a questão não vai te dar. Ela julga que você tem que saber isso. Correto? Então tá lá. Gente, aplicação da fórmula. ΔH igual a HP menos HR. Acompanha agora. Vai ser a entalpia do CO2. Observou? Só que vezes a quantidade de mols dele. Então vai ficar 8 vezes a entalpia do CO2, mais 9 vezes a entalpia de formação da água, menos da fórmula, botei aqui em preto, ó, para chamar a tua atenção para isso, não foi à toa, tá legal? Então, ó, tá aqui, ó, menos a entalpia de formação do reagente. Cara, só vai entrar a gasolina. Por que, Sepúlveda? Porque o oxigênio tem entalpia igual a zero, então tu esquece ele. Vai ficar, então, menos 257. Amigos, efetuou o cálculo, cuidado com os sinais, chegou no valor de menos 5.065 kJ por mol. Interessante, se é uma reação de combustão, combustão é queima, queima libera calor. Você já saberia que esse ΔH obrigatoriamente tem que ser o quê? Negativo. E tá lá, a reação é exotérmica e libera 5.065 kJ. Fechou? Passo 1, então, passo 1. Primeiro tipo, quando a questão te fornece as entalpias de formação. Fica mais tranquilo. Agora, olha a diferença. O nosso segundo caso é chamada lei de Hess. O que Hess, né, ele observou? Galera, a lei de Hess indica que a variação de entalpia de uma reação não depende das etapas intermediárias. Vai depender apenas dos estados, né, inicial e final. Correto? Na prática, seria o seguinte, você pode trabalhar com as equações intermediárias, ajustar elas, de modo a chegar na reação global. Aqui fica ligado que tem um trabalhozinho que você vai ter que efetuar, no caso, sempre que for lei de Hess. Então, primeira coisa importante. Sepúlveda, como é que eu vou descobrir que é lei de Hess? Eu vou te dar um caso mais simples, depois um caso mais, né, trabalhoso, tá? Mais elaborado, digamos assim. Então, repara, ó, eu tenho aqui, ele falou aqui, ó, um conversor catalítico usado em veículos automotores. Em seu cano de escape, para a redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é essa aqui. CO mais meio de O2 formando CO2. Cara, ele não deu o ΔH dessa reação. Ele vai querer saber o ΔH disso aqui. Então, repara uma coisa. Como é que eu vou saber que é lei de Hess? Sempre que eu tiver uma equação alvo, que eu quero calcular o ΔH, e a questão me der outras equações que já possuem os seus respectivos ΔHs. Repara que é diferente do caso anterior, por quê? Ele não me deu entalpias de formação. Ele vai me dar outras equações, que são as equações intermediárias, para eu chegar numa equação alvo. Esse é o ponto que tu vai ficar ligado na lei de Hess. Então, ó, depois que você identificou que é a lei de Hess, aí tem um trabalho, uma análise que é a seguinte. Galera, a pergunta é, o que eu devo fazer com as equações intermediárias para chegar na equação alvo? Tudo que você propor para elas, propõe também para o ΔH. Galera, na lei de Hess, você pode, né, efetuar 4 ações básicas. A primeira, manter ou inverter a equação intermediária, multiplicar ou dividir ela por algum valor. Isso tudo depende de quem? Olha para cá agora. A dica é a seguinte, você vai analisar cada uma olhando para a equação alvo. E vai analisar como? Na primeira equação intermediária, tu vai falar assim, ó, qual é o cara que está aqui, ó, exclusivamente nela, que está também na equação alvo que eu quero. Repara,
Aqui não tem o carbono, grafite, carbono grafita. Ele está na minha equação alvo? Não, não está. Então ele não me interessa. Aqui eu tenho quem? Gás oxigênio. Pô, beleza. Ele está aqui, ó, e está também na minha equação alvo. Esse cara é importante, correto? Só tem um detalhe. Ele aparece tanto em cima como na equação de baixo. Então ele não é um cara exclusivo da primeira equação que me interessa lá em cima. Agora, quando eu olho para o CO, ele está aqui na equação 1 e ele me interessa na equação alvo. E ele é exclusivo da primeira equação. Ah, então é para ele que eu vou olhar. Viu a análise? Eu vou pegar o cara que é exclusivo na equação intermediária e que me interessa na equação alvo. Agora, ó, acompanha comigo. Galera, ele está aqui, ó. Ele está depois da seta. Show, Sepúlveda? Só que na equação alvo eu quero ele antes da seta. Ih, rapá, ele então está do lado errado. Opa, se ele está do lado errado, eu tenho que fazer o que com a primeira equação? Eu tenho que inverter ela. Para colocar ele do lado o quê? Certo, porque eu quero ele no reagente. Aqui ele é produto. Mas eu quero ele aonde? No reagente. Então eu vou inverter a primeira equação. Gente, quando eu inverti a primeira equação, o que eu fiz? Galera, eu troquei o sinal do ΔH. O que era menos, virou mais. Mais 26,4. Deixa quieto. Outra coisa importante. Vou precisar multiplicar ou dividir? Não, por quê? Eu tenho 1 mol dele aqui e tenho 1 mol dele aqui. Já está ok. No próximo slide eu vou te mostrar quanto você precisa multiplicar. Aqui está ok, 1 mol e 1 mol. Então, ó, invertei a primeira, troquei o sinal dela. Correto? A segunda. Quem está na segunda equação, que é exclusivo dela e me interessa ali em cima? Olha para cá, ó. Olha o CO2. Ele está exclusivo aqui e me interessa nela. Aqui ele é produto, pós-seta. Eu quero ele no produto. Ah, então o Sepúlveda, ele está do lado certo? Tá. Se está do lado certo, você vai manter a equação 2. Manter a equação é manter o sinal do ΔH. E só vou fazer isso. Não preciso multiplicar por nada. Por quê? Mais uma vez, aqui ele está com 1 mol. E eu quero ele com 1 mol. Então tá ok. Só vou manter. Uma vez que a sua análise está pronta, basta você somar os valores dos ΔHs. Menos 26,4, aliás, mais 26,4, somando com menos 94,1. A soma vai te dar, literalmente, o ΔH da reação alvo. Isso é lei de Hess. Acompanha comigo. Próximo exemplo agora. Galera, eu tenho aqui, ó, ele quer saber a variação de entalpia dessa reação é a minha reação alvo. Para isso, ele me deu outras 3 reações, cada uma com os ΔHs. Reparou? Lei de Hess, filho. Lei de Hess. Equações intermediárias, quero chegar na equação alvo. Vamos lá então, botar a mão na massa. Primeira equação. Quem é que está aqui que me interessa lá em cima? Pô, carbono grafite. Ele está aqui e ó, eu quero ele também em cima. Então, ó, ele é o meu, né, o carinha de análise. Repara, ele está antes da seta. Eu quero ele antes da seta. Ele está do lado correto. Então, eu vou manter a primeira equação. Não vou inverter. Ele está com 1 mol aqui e 1 mol também aqui. Então, só vou manter a primeira. Mantendo a primeira, eu mantenho o ΔH, o sinal. Era menos 94, continua menos 94. Olha a equação 2. Quem é que está na equação 2 que me interessa lá em cima? Sepúlveda, ó, o oxigênio não está, o O2, a água também não está e o H2 está. Ele me interessa. Ele está aqui e também está na equação alvo. Beleza. Está, ó, ele está do lado certo? Tá. Antes da seta, no reagente, eu quero ele também antes da seta. Se está do lado certo, eu vou manter a equação, manter 2. Só que nesse caso, eu sou obrigado a multiplicar por 2. Por quê? Ah, ó, eu quero ele, o H2, com 2 mols. Só que aqui só tem 1 mol. Então, eu sou obrigado a multiplicar a segunda por 2. Eu vou manter, ou seja, mantenho o sinal. Só que eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou dobrar o valor do ΔH da segunda equação. Vai ficar menos 136 kJ por mol. Correto? Terceira equação. Acompanha comigo. Quem está aqui que me interessa ali em cima? Galera, é o metano. Metano aqui, ó, ele está aqui antes da seta. Ih, rapaz, eu quero ele pós-seta. Vou fazer o que então com a equação 3? Eu vou inverter a equação 3. Por quê? Porque o cara que me interessa na equação alvo está do lado errado. Ele aqui é reagente, eu quero no produto. Vou inverter. Inverti a equação 3. E basta inverter. Por qual motivo? De novo, 1 mol dele aqui,
1 mol dele também aqui. Só vou inverter. Inverter a terceira equação é trocar o sinal dela, correto? Era menos 213, passou a ser mais 213. Caraca, ó, projetinho pronto? É só somar os 3 valores, que eu vou chegar no valor de menos 17 kJ por mol. Isso é lei de Hess. E, amigos, para poder encerrar, terceiro e último caso, que é a energia de ligação. Galera, caso bem específico, a UERJ adora isso aí, tá? Principalmente na provinha específica. Então, tu fica ligado. Galera, energia de ligação é o caso que o cara vai te dar na questão. Repara, ele tem, ó, tu tem uma reação que você quer calcular o ΔH, é essa equação aqui. Ele não te deu as entalpias de formação, caso 1. Ele não te deu outras equações para trabalhar com a lei de Hess. O que ele te deu? Ele te forneceu o valor, a energia associada a cada ligação dos átomos que formam os compostos da sua reação. Então, cabe a você, primeira coisa, pegar a sua equação e desmembrar as substâncias. Tu tem que desmembrar para tu poder enxergar as ligações que ocorrem entre cada um, né? Em cada substância presente na tua reação. O que é H2, Sepúlveda? É H com H. Cl2 é cloro com cloro. HCl é H com Cl. Respeitando sempre o número de mol de cada um. E aí fica fácil. Vai fazer o quê? Calcular a energia dos reagentes e dos produtos. Como que é feito isso? Energia do reagente. Quais são as ligações que você está vendo nos reagentes? Ó, uma de H com H, mais uma de Cl com Cl. Peguei os valores da tabela, H com H, Cl com Cl, e somei. O HR vale quanto? 679. Vou fazer a mesma análise com os produtos. HCl, beleza. Só que eu tenho quantas dele, galera? Eu tenho duas. Duas de HCl. 2 vezes 432, que vai te dar 864. Galera, se liga. Eu gosto, fiz essa aqui para você não confundir as fórmulas. Somente na energia de ligação, a fórmula, o cálculo, fica invertido. Se tu quiser aplicar fórmula, lembra disso. Somente nesse caso, a fórmula é invertida. Vai ficar HR menos HP. HR 679 menos HP 864. O ΔH é igual a menos 185. Sepúlveda, por que só nesse caso aqui que você inverteu a fórmula? Aí vem a questão conceitual, galera. A quebra de ligação envolve absorção de energia, processo endotérmico. Então, sempre o HR vai ser positivo. Se para quebrar absorve, para formar a ligação nova, libera. E liberação é negativo. Então, se você não quisesse usar a fórmula, você deveria, na entalpia do produto, como são ligações formadas, efetuou o cálculo, bota um sinal de menos aqui na frente. E depois somaria menos 84 com 679. É a sua segunda opção, se não quiser trabalhar com a fórmula. Quero fórmula? Guarda então, galera. Somente nesse caso, e vem a tabela assim gritando, somente nesse caso, a fórmula inverte. Vira HR menos HP. Beleza? Amigos, grande abraço para todos aí, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.